Hoje nós estamos aqui para falar de um tema que toda mulher gosta. Nós vamos falar sobre moda. E o que isso tem a ver com o corpo e com a mente, hein? Eu sou a Isaura. Eu sou a Kênia. E esse é o Entre Sessões Podcast. A gente está aqui com uma convidada super especial. Vou falar isso com todos, que todos são especiais. E convidados, assim, a dedo. A gente escolhe a dedo. Raíra, que veio falar pra gente sobre moda. Mas moda de uma forma diferente, né, Raíra? É. Se apresenta e fala o que a gente vai conversar aqui hoje, Raíra. Então, meu nome é Raíra, eu tenho 37 anos, eu sou formada em moda, então eu formei lá em 2014. Muito antes de formar, eu já era imersa nesse mundo, as minhas duas avós eram costureiras, então eu sempre amei essa área. E hoje tenho um brechó, junto com uma amiga minha. Então eu vou te falar, eu já tentei sair um pouco assim da moda, mas eu acho que ela sempre me puxa. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre moda sustentável, sobre consumo consciente, sobre como que se vestir transparece para as outras pessoas, como que a gente se coloca para o mundo com a forma com que a gente veste. Então, acho que vai ser legal, né? Ai, que maravilhoso. Que legal. Quem não gosta, né, gente? Nosso público feminino aí, quem que não gosta de falar sobre isso, né? De chegar, às vezes, com uma comprinha, assim, uma sacolinha escondida, guarda e depois, assim, né? Como se nada tivesse acontecido, aparece. Isso mesmo. Mas aí a gente tem a desculpa que é de brechó, que é o preço mais acessível. Gente, maravilhoso. A gente tá numa causa que é a moda sustentável, né? Exatamente. Então pode. Verdade. Pode, de brechó pode, verdade. Gente. Vamos começar com as nossas perguntas? Bora. Que a gente tem muitas perguntas nossas. Então, vamos temos lá. perguntas das pessoas do nosso Instagram que mandou. Sim. Vamos lá. Vamos. Vou abrir nosso roteiro aqui. Então, podemos? Pode começar. Quero, então, te trazer para a nossa pergunta geradora, Raíra. Tá. Conta pra gente como que você iniciou a sua trajetória profissional e como que é esse desafio de empreender. Nossa, gente, eu tava... Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Eu brinquei com a Camila ontem, que a gente estava lá na loja. Aí eu comentei que eu ia vir aqui. Eu falei assim, não, Camila, elas me chamaram para falar sobre saúde mental e empreendedorismo. Coisas que, assim, quase... Dá para existir? Dá para existir, mas é muito difícil. Eu acho que eu venho pensando muito, assim, nisso do empreender. O empreender, gente, ele me escolhe todos os dias. Eu não escolho ele, às vezes, mas ele me escolhe. Então, assim, os meus pais são empreendedores, os meus avós, principalmente parte de mãe, eram empreendedores. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Hoje, às vezes, eu falo assim, nossa, se eu fosse lá atrás... Acho que muita gente pensa isso, fala assim, por que eu não estudei para um concurso, sabe? Ser concursada, ter essa estabilidade, às vezes, de que um concurso público, de um trabalho mais estável te dá... Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo, não, mas é isso que eu gosto de fazer, eu empreender. Então, assim, eu trabalhei muito tempo, logo depois que eu me formei, eu trabalhei muito tempo em confecção. E aí, teve uma vez Como prestadora de serviço? Como prestadora de serviço. Eu trabalhava na área sempre de estilo. Nas criações. Nas criações, isso. Que legal. E aí, eu amava, sempre amei, gostei muito. Mas aí a gente vai tendo, às vezes, algumas insatisfações, algumas coisinhas que vão, assim, nos colocando um pouco para fora, assim. E aí chega um ponto que a gente não se sente mais confortável naquela posição. E aí eu saí da última confecção que eu trabalhei. E nisso a minha mãe é empreendedora. E eu falei, já sei, vou começar a trabalhar com a minha mãe. Enquanto minha mãe tem uma academia, não tem nada a ver. Mas eu falei, vou começar aqui. Vamos, porque parar de trabalhar... Eu nunca consegui parar de trabalhar. Eu sempre precisei estar ali. E aí eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Nisso, no que eu comecei a trabalhar com a minha mãe, teve uma novela muito famosa que foi a Verdades Secretas. E nessa Verdades Secretas, vocês lembram qual que é? Vou pesquisar, gente. Mas foi uma novela muito famosa e foi uma novela das 11, na verdade. Porque tinha modelos. Tipo uma minissérie. Aí falava de modelo, sobre o mundo da moda. Lembrei. Eu não vi, mas eu sei qual que você tá falando. E aí, em específico, teve um momento em que a Camila Queiroz, que era a principal, que era a Angel da novela, usou um biquíni. Que virou o hype do momento, que era um biquíni todo de crochê, todo colorido, que tinha vários elásticozinhos assim. Eu falei, gente,
vou fazer. Sempre gostei de costurar. Sempre costurei, aprendi com as minhas avós. A gente ia para casa das minhas avós, sentava todo mundo, umas descosturando, outras crochetando. Sempre foi assim. Eu falei, gente, vou fazer, porque eu sempre gostei de mexer com isso. Falei, vou fazer um para mim. E fiz um para mim. E aí minhas amigas começaram, nossa, e tava no hype. No hype aquele biquíni. E minhas amigas, nossa, que sensacional, eu quero, você faz para mim. Eu ficava, uma coisa é fazer pra gente, outra coisa é você fazer para as outras pessoas. Falei, vamos. E aí eu comecei a fazer esse biquíni, que tinha pouca costura, era mais crochê. E eu tinha mais habilidade com o crochê do que costurar um biquíni, porque o costurar o biquíni ele é mais específico, assim, ele precisa de algumas máquinas mais específicas. Então eu comecei com esse no crochê e fui fazendo. E fui fazendo, e fui fazendo. Tipo, sob encomenda. Sob encomenda. E aí minha mãe falou assim, Raíra, às vezes você diminui o que você está vindo aqui para a academia e começa a focar nisso. E, em paralelo, as duas irmãs da minha mãe tinham uma marca de biquíni. Elas eram costureiras de moda praia, dentro de casa, e elas criaram. Acabou que uma tia não permaneceu e a outra continuou. Então, a gente ia para a praia, a gente ia para a casa da tia Sônia para ela fazer os nossos biquínis. Legal. E aí, nisso que eu vi que começou a dar muito certo isso do biquíni, eu falei, não vai dar para ficar fazendo biquíni de crochê o resto da vida. Porque muda. Eu quero ampliar o meu leque ali de possibilidades. E eu comecei a ir para a casa dessa minha tia para ela me ensinar a costurar. E aí, nisso, porque aí teve pessoas que chegaram e falaram assim, Raíra, eu não quero de crochê, você faz de outro jeito? Aí eu, faço. Eu falava, não faço. E a gente aprende fazendo, né? A gente aprende fazendo. Que é o desafio de empreender. E aí de todo mundo. Comecei com essa minha tia. E comecei a ir para casa dela. E eu sempre morei em Contagem. E ela morava para lá da Vilarinho, no Santa Mônica. E eu ia todo dia. Ia, ficava lá. Eu tenho um amor por essa minha tia, assim, gigantesco. Beijo, tia Sônia. Porque, nossa, eu aprendi... Ela foi muito paciente comigo, sabe? Legal. E eu ia para lá e eu falava, olha, peguei essa encomenda, vamos fazer? Vamos. E comecei a empreender, como quem não quer nada, fazendo biquíni. E aí, eu sempre tive essa queda pela moda sustentável, desde muito antes, assim. E aí, eu comecei a falar, quero fazer uma marca de biquíni, mas quero fazer uma marca de biquíni diferente. Eu não quero fazer igual já tem no mercado. Eu quero fazer biquíni sob encomenda. Porque eu sentia muita necessidade das mulheres de encontrar um biquíni onde ela se sentia bem. Onde ela poderia, às vezes, esconder ali uma cicatriz, ou às vezes não gosta de algum detalhe no corpo, que fala, você faz assim maior. Então, às vezes, eu tenho um seio muito grande, eu preciso de um biquíni que sustente mais. Então, eu falei, é para essa pessoa. Então, na época, eu tenho até um Instagram ainda, chama Wiki. Eu era uma marca de biquíni para mulheres reais, assim. Era como a gente... Porque era difícil, assim, às vezes, você encontrar uma parte de cima de um tamanho com a parte de cima de outro. E, assim, a praia é muito democrático. Mas, ao mesmo tempo, é um espaço de muita vulnerabilidade pra gente. Na praia, a gente não fica reparando o corpo das pessoas. A gente não tá nem aí, porque a gente tá ali, senta ali na beirada da praia... Toma um drink, uma cervejinha, uma água de coco, e a gente não está muito preocupado com isso. Mas aí vem, né, do nosso subconsciente, que a gente acha que está todo mundo reparando a gente, mas a gente mesmo não repara ninguém. Então, eu falei assim, eu queria fazer com que as mulheres se sentissem bem na praia, no clube, aonde elas fossem. Então, eu comecei isso. Então, eu não tinha estoque. E para economia circular, por exemplo, meio ambiente, ter estoque na moda é uma das piores coisas. Outro dia saiu uma notícia de que na Europa foi proibido marcas queimarem estoque. Porque o que elas fazem? Principalmente marcas muito grandes. Não vendeu aquilo, a gente vai queimar essas peças que a gente fez. Sério? Porque se for doado, às vezes aquela marca ela começa a se disseminar muito. Então, pessoas que não teriam o poder aquisitivo para comprar, começam a ter. Então, marcas de luxo são muito exclusivas. Existem marcas de luxo que você pode chegar lá e falar assim, eu tenho dinheiro para comprar essa bolsa. Eles não vão deixar você comprar essa bolsa.
Você precisa primeiro comprar, às vezes, um lenço. Você precisa ter uma relação com a marca. Você precisa criar um relacionamento com a marca. Então, eu virei e falei assim, eu não quero ter estoque. Porque eu tô indo contra as coisas que eu acredito. Então, eu falei, vou fazer sobre medida. E comecei a fazer sobre medida. Foram 3 anos trabalhando com um biquíni. Sozinha? Sozinha. Eu cortava, eu costurava, eu fazia rede social, eu entregava biquíni. Esse é o desafio de todo empreendedor no início, né? Eu dormia por noite cerca de 3 horas. Eu vivia à base de energético, porque na madrugada é o horário que eu conseguia costurar. Porque durante o dia as pessoas mandavam WhatsApp, mandavam no Instagram, né? Os pedidos. E aí, como eu fazia por encomenda, eu tinha um estoque de tecido. Então, a pessoa também escolhia a estampa que ela queria fazer. Então, eu tinha que ficar mandando estampa por estampa, acabamento. Na hora que chegava de madrugada, era a hora que estava todo mundo dormindo. Eu falava, ufa, ninguém vai me mandar mensagem, ninguém fazer nada. E era a hora que eu costurava. Então, foram, assim, 3 anos. Deu muito certo. Eu sou muito feliz. Eu acho que acabou porque deu muito certo e eu não consegui escalonar o meu serviço, assim. A costura é uma mão de obra muito desvalorizada. Quem hoje, gente, fala assim, ai, meu sonho é ser costureira? Não tem. As pessoas se tornam costureiras pelas decorrências da vida. Às vezes está ali, tem que cuidar, às vezes, de um marido acamado, tem que cuidar dos netos, são sempre pessoas que estão na área de vulnerabilidade, são pessoas que estão mais afastadas, assim, e aí ganham dinheiro ali da forma que dá. Em casa. Né? Em casa, de forma informal. Então, como eu trabalhava sob encomenda, eu precisava de alguém ir até, por exemplo, a minha casa, costurar comigo. E não pode, porque não pode deixar as crianças em casa, tem que fazer. Então, assim... E aí uma coisa interessante, porque como a gente está aqui buscando, né, captar essas mulheres, né, para a realidade, o que eu percebo é que muitas mulheres que vão para a costura, elas ali não têm muito esclarecimento, ou seja, se tem outras coisas para elas fazerem, né, para ser mais reconhecida, elas vão buscar isso. Porque aí tem a polaridade da moda, né? Ou tem muito sucesso, ou 0 sucesso, né? Então, essa questão de saber costurar, aprender a costurar, vem do improviso para a maioria. Da necessidade, né? Que é isso que a Raíra está trazendo, né? E aí a gente pode levantar essa pauta aqui também. Por que não aprender? Se alguém gosta, por que não olhar para isso para além de um hobby? Sim. Né? Então, eu acho que é muito bacana a gente enfatizar isso, Raíra, porque muitas mulheres que estão aqui nos vendo e ouvindo, às vezes têm um dom, sabe fazer, mas tem vergonha. Sim. Por conta dessa subvalorização que Exatamente. Gente, a costura, ela é ancestral, né? Exato. É uma coisa muito maravilhosa, assim. Então, eu sou muito apaixonada por isso também. E a gente veste roupa. A gente necessita disso, né? A gente precisa disso. Como que a gente está perpetuando isso, sabe? A gente vê técnicas, por exemplo, de bordado, de costura, se perdendo. Coisas que vieram de gerações em gerações. E as pessoas, às vezes, não entendem. A costura também, ela tem um grande... As pessoas não têm conhecimento. E aí, vira e fala assim, não, mas é só... Porque tinha isso também, às vezes, no biquíni. Falava assim, não, é só cortar. É só fazer assim, ó, que arruma. E não é. Não é. Não é. Às vezes, para você dar um ajuste numa costura, você tem que desfazer a peça inteira para dar aquele ajuste naquela peça. Quanto mais minucioso o trabalho ali, mais difícil é, às vezes, fazer um reparo, ajustar. Então, isso tudo tinha também no meu trabalho, que era um trabalho extremamente manual. Era eu, as minhas máquinas. Então, assim, era muito legal isso. Mas a gente também, não vou negar, assim, eu sofria muito com a desvalorização. E isso é de todo mundo, tá, gente? Não é só dos outros, até mesmo da gente. Eu acho que a gente tem que se policiar muito, de desvalorizar o trabalho do outro. Então, por exemplo, o meu biquíni não era um biquíni caro. Na verdade, ele era até um biquíni barato pelo trabalho que eu tinha. Mas também não era... Você vai, às vezes, numa feira shopping e encontra um biquíni de R$ 69,90 o par.
Gente, eu fico assim, vocês podem me cortar, tá? Porque são tantos assuntos, porque aí isso entra em outra coisa. Para um biquíni vai valer R$ 69,90 pro consumidor final, você pensa, caracoles, quanto que uma costureira tá ganhando para costurar isso, gente? São centavos. Centavos. Uma das peças mais difíceis para uma costureira costurar, assim, é, por exemplo, o blazer. Blazer, camisa, mas o blazer, por ele ainda ser mais minucioso. Rígido, um tecido mais endurecido, e são muitos detalhes, assim, sabe? Tem confecções, tem uma confecção muito famosa em Belo Horizonte, que teve uma vez que eu estava conversando com uma costureira, ela falou que ela ganhava 70 centavos para fechar um blazer. Nossa. 70 centavos. De trabalho para talvez fazer o mínimo. Não, e olha a sobrecarga, porque ela já está sendo... ter vários trabalhos, porque se ela está dentro de casa, ela não está só trabalhando com costura. Né? Então, o que ela vai ter que fazer? Aumentar o tempo de trabalho para ela poder ganhar acima do em cima do montante. E outra coisa, o material de investimento. As máquinas não são baratas. Não são. Não são baratas. E aí a gente vai trabalhar outra coisa, a ergonomia. Isso que eu ia falar isso agora. Sentada. Eu tenho lá na clínica. Eu tenho lá na clínica algumas costureiras e elas sofrem muito com dor na lombar. E assim, é porque, Isaura, não tem jeito. Porque aí eu tenho que costurar. Não dá tempo nem de levantar pra ir no banheiro, às vezes. Gente, e não tem tempo pra virar e falar assim, vamos fazer um pilates, vamos fazer um alongamento, alguma coisa assim. Não dá tempo, porque elas estão dentro de casa, é a hora que tem que fazer um almoço, aí tem que cuidar de não sei o quê, aí é um menino que chegou que você tem que fazer a janta, você tem que colocar ensinar um para casa. Ensinar um para casa, exatamente. Nossa. É o que a gente sempre reforça aqui, Raíra, da gente ter esse olhar que essa semana eu fiz terapia e aí a minha psicóloga falou assim, olha, tá, mas você cuida de muita coisa, né, de muitas pessoas, e quem cuida de você? Eu fiquei sem resposta. Gente, o trabalho feminino, né? Dentro de casa. Então, quem cuida de quem cuida. Sim. E esse espaço aqui é para isso, por mais que, se você tá ouvindo esse episódio e se identificou com isso que a gente tá falando, né? Eu sou costureira, fico realmente horas. Mas, sim, tenta achar uma solução. Tenta achar meia hora. Tenta achar uma brecha. Porque, senão, não dá conta. Não dá. O corpo físico, a mente, é muita sobrecarga. Exato. Né? E, além do mental, né, gente? Não só do físico ali, de costurar, mas você tá preocupado, eu tenho que entregar. Porque, às vezes... Assim, uma das coisas que me incomodava muito quando eu trabalhava em confecção prazos muito apertados. Então, assim, você fala, não, então, eu tô te mandando aí 50 blazers para uma semana. E é sempre assim, gente, é sempre assim. Então, até mesmo estando dentro da confecção, estando dentro desse trabalho, vendo como as pessoas lidam com a costureira, lidam com essas pessoas, com o chão de fábrica. Eu sempre gostei muito do chão de fábrica. Eu sempre gostei de estar ali em contato com a costureira, com os modelistas, passar... Assim, são setores imensos, gigantescos dentro de uma... Tem pessoas que ficam só por conta do arremate, por exemplo. Tem gente que fica só por conta de pregar botão. Tem gente no negócio só de qualidade. Tem pessoas que ficam só dentro para passar as roupas que já estão prontas, as passadeiras. E assim, gente, 90%... Tô tirando 90% da minha cabeça, tá? Mas assim, a grande maioria, vamos falar assim melhor, a grande maioria são mulheres que estão no chão de fábrica. Único, exclusivamente mulheres, assim. Às vezes tem um homem que trabalha no estoque, às vezes tem um homem que trabalha como cortador. Costureiro é bem raro, existem. Mas são bem raros, assim. Mas aí vai para alfaiataria. Vai para alfaiataria, exatamente. Mas ali no chão de fábrica mesmo, tem muitas mulheres. Quando não são mulheres, gente, às vezes são imigrantes. Então, tem venezuelanos, colombianos. Que, enfim, gente, aí já é outro papo também, que é muito da moda. Interessante. Eu fui fazer uma palestra para uma empresa, né? Sobre o Janeiro Branco, saúde mental e tal. E aí, me conta da sua empresa, então, para eu entender. Aí, Kênia, aqui são só mulheres contratadas. Então, que legal, só mulheres para valorizar e tal. Não, porque a gente vai direto na dor. Ela tem que sustentar a família, então a gente contrata mulher com filhos
que não têm casa própria. Porque elas não vão largar um Não vai emprego. largar o emprego. E as minuciosas também, elas não faltam. Mesmo com dor, elas vêm. Ai, Então, não é uma valorização. não. Esse é o trabalho feminino. Pegar a dor. E aí, ali, durante a palestra, isso aparecia muito. Por quê? Eram convidadas para fazer 36 horas, às vezes. E a gente faz, né? É, a gente dá conta. A Na hora gente dá que conta. Eu não sou mãe, mas eu imagino quem seja mãe. Você fala assim, você pensa no seu Claro, filho, na hora você fala, eu Você tenho que pensa fazer. assim, nossa, dá para comprar aquele tênis novo. É. Então, vai trabalhar, né? E aí, quando a gente traz esse tema moda, a gente traz isso, né, da saúde mental, a gente também está falando de uma história, né, Isaura? Sim. Que é muito delicado, mas a gente precisa pensar nisso agora. Porque enquanto você falava, né, às vezes assim, 70 centavos e tudo mais, será que é uma necessidade da gente aprender e valorizar isso? Será que não é uma questão também da gente unir, né, para poder valorizar? Então, é algo para a gente pensar. Ó, depois da Wiki, por exemplo, e agora com o Circule, então eu fechei a Wiki e falei, olha, não quero. Nesse meio tempo, eu já dividia espaço, a gente dividiu um espaço com a Camila. Que a Camila, ela já é do meu ciclo desde pequena. Que legal. Nós sempre estivemos no mesmo ciclo, nunca fomos amigas na infância, mas a gente sempre estava no mesmo ciclo de amigos. E aí foi muito legal a nossa conexão no começo, porque ela me apoiava muito com a Wiki. A Camila sempre me apoiou muito. E no mesmo tempo ali que eu comecei com a Wiki, ela começou com o brechó, com a Circule, na casa dela. Então a gente se apoiava muito. Ela me apoiava muito e eu apoiava muito a ela. Então a gente foi criando essa amizade, foi uma amizade criada já como quando éramos adultas. A gente não tinha essa ligação antes. Tínhamos, né? Éramos do mesmo ciclo, saíamos juntas, a gente tem muita história juntas, mas adolescentes e tal, mas nunca tivemos essa conexão de amizade mesmo. E aí foi uma apoiando a outra, duas empreendedoras apoiando uma outra, que a gente começou a dividir o espaço. Então, no mesmo espaço, ela vendia as roupas. Que era lá dela. Ela começou na casa dela. Ah, entendi. E aí, eu costurava na minha casa e a Camila era o brechó, a Circule no quarto dela. E a gente trocando essas experiências. Aí eu falei assim, Camila, não dá mais para eu ficar na minha casa, assim, trabalhar dentro de casa. Eu comecei a confundir o trabalhar com o descanso. Então, assim, eu estava assistindo uma Netflix e pensava, mas eu poderia estar costurando, né? E aí a gente começa também falando um pouco de rede social, a gente começa a entrar, às vezes, nos papos de coaches, que é tipo assim, o que você faz enquanto eles dormem? Nossa, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E eu comecei a entrar nessa. Que eu comecei a não ter prazer em curtir a minha cama, curtir o meu quarto, curtir a minha família. Tudo Então, no mesmo lugar, o mesmo ambiente. e a Camila falou, não cabe roupa mais no meu quarto. Eu não posso mais. E aí a gente resolveu alugar um espaço. A gente alugou um espaço em dezembro de 2019. Ai. Lá vem. E aí a gente alugou a nossa primeira loja em 2019, dezembro de 2019. Nesse dezembro, foi um verão também muito chuvoso. Foi que teve, assim, chuvas avassaladoras. E começou a ter infiltração, problemas na loja. E a gente foi empurrando, falando, olha, vamos inaugurar em janeiro. Continuava a chuva, nada. Vamos inaugurar em fevereiro. A chuva não parava, nada. A gente, não, então vamos esperar a chuva passar. A gente resolve tudo, porque não adianta você tratar a infiltração com a chuva rolando. Não tem jeito. Aí a gente falou, não, então vamos esperar a chuva passar. Quando as águas de março fecharem o verão, a gente inaugura. Literalmente fechou. Fechou tudo. Fechou. Veio a pandemia. Verão, inverno, outono, fechou, foi tudo. Veio a pandemia. Nossa. E aí a gente, meu Deus, e agora? E aí, como todo mundo, uma coisa muito nova, a gente falou, não, vamos. Vai ser só 15 dias. Um mês, 2 meses, aí depois, não, gente, 6 meses não passa. E aí, eu não me engano se a gente ficou 6 ou 8 meses pagando aluguel. Até que a gente falou, olha, não dá mais. Não dá, vamos parar de pagar o aluguel e vamos tentar ir para outro lugar. Nesse meio tempo,
a casa da avó da Camila, no Industrial, estava vaga. E ela falou, olha, a gente conversei com os meus tios e tal, eles deixaram a gente ir para lá, sem pagar aluguel, sem nada. A gente pega tudo aquilo, e eu com máquina, com tudo. Aí leva as máquinas, fomos para casa da avó da Camila. Nesse meio tempo também... porque aí não existia sociedade ainda. Só no espaço. Só no eu espaço. com biquíni e ela com a Não Circule. tinha entendido isso. Nós começamos a nossa Duas sociedade no empreendedoras espaço. só dividindo espaço. Exatamente. Pergunta E uma... não quer calar. Ah, Porque eu não te perguntei isso antes. Dava para ganhar dinheiro? dava. Ó, eu vou te falar. Com o biquíni, eu ganhei que eu não imaginava que eu poderia ganhar. Mas legal. aí entrou a Quanto saúde custou? mental. A saúde mental. Exato. Então, custo. eu parei a Wiki por isso. Porque eu comecei a ver que eu estava entrando num loop muito duro, muito difícil. E aí eu falei, meu Deus, ou é a minha saúde mental, ou é o dinheiro. Porque assim, eu ganhava um dinheiro que eu não imaginei que eu ia ganhar ali como empreendedora naquele momento. E sozinha? E sozinha, mas eu não gastava esse dinheiro. Eu não aproveitava, eu não tinha saía como com as minhas sair. amigas. Eu não tinha como sair, gente. Eu costurava dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro. Porque aí tinham as pessoas também que iam pro Réveillon na praia. Viajar. E você que é uma mulher do esporte, né? Você vem do esporte, porque sua mãe tem uma academia. Você ama atividade física. Eu pulei essa parte. Antes do biquíni, eu comecei a fazer roupa fitness. E aí era uma marca que chamava Noma. E aí eu comecei a fazer roupas fitness. Porém, o biquíni, ele vende mais. Naquela época, hoje tá todo mundo fitness, todo mundo fazendo exercício E hoje eu vejo físico. muito essa pegada assim, quem é da roupa fitness acaba indo um pouco também pro biquíni, quem é do biquíni também acaba fazendo roupa E fitness. também, gente, tem uma coisa que eu ia comentar, mas a gente vai conversando sobre a valorização que eu comecei a falar sobre o valor do biquíni, mas aí tinham pessoas que vêm te questionam o valor do biquíni. E aí vai ao shopping e aí compra um biquíni de R$600. Que o meu era tipo, na época, o meu conjunto de biquíni feito sob encomenda. Você escolhe a estampa do jeito que você tem, o que você quer, os materiais, os metais. Eu sempre procurei pegar os melhores, as melhores marcas de metais, de ponteira, aqueles que vêm assim no biquíni. Sempre. Era R$129 o conjunto. Nossa. Era R$129 o conjunto. Pois é. Você fechou? Fechei. Não tem assim uns... Quem uns sabe? laços, assim? Eu tenho uns lapsos de loucura de querer voltar. Mas isso é empreender. É empreender. Empreender é isso. É arriscar, né? E sabe uma coisa que eu percebo muito, que é comum em empreendedores, né? Nós três aqui empreendedoras, ela começa por uma insatisfação, né? Uma inquietude. Depois uma necessidade de mudança, uma necessidade de achar o seu propósito. E fazer diferente, não quero ser e igual. mão na massa. E mão na massa, né? É uma característica muito parecida com todos os empreendedores, vamos dizer assim. Ainda mais nós mulheres, né? Porque o Sim. nosso começa literalmente com insatisfação. Com certeza. Com eu não tô feliz aonde eu estou profissionalmente. Não estou sendo valorizada. Não estou sendo valorizada. Eu quero Então ter vou mais trabalhar por mim. tempo. E até mesmo no seu caso, você saiu empreendendo, né? Na área do biquíni, você começou a perceber a inquietude da sua saúde mental. Que fez você mudar a rota. Foi. Né? E como que você chegou aí nessa junção com a sua amiga pro brechó? Pois é. E aí, eu falei, Camila, não dá pra mim mais. Tipo, eu não quero. Eu só chorava, gente. Eu chorava. E aí, acaba que a gente não consegue trabalhar Frustrada, de forma né? correta, assim. Do melhor que a gente pode entregar ali, um biquíni, às vezes. Que às vezes você fica cansada, aí você tem que desfazer tudo. Aí você fica, oh, meu Deus, vou entregar assim mesmo. Então, eu comecei a chorar e a ficar muito insatisfeita com o trabalho no qual eu estava fazendo. O produto que eu estava entregando já não era um produto de excelência como eu queria. Eu não tinha tempo para nada. Nesse meio tempo, eu perdi a minha avó. E aí, o último Natal que eu tive para passar com a minha avó,
Eu não passei, eu fui lá só, única e exclusivamente, para fazer a dinâmica e voltei para casa para costurar. Então, eu não curti aquele momento. Então, isso foram coisas que falam assim, Pesando. O dinheiro não vale a pena. Sim. E aí, eu falei, olha, Camila, eu não quero mais. E aí, eu lembro que foi no meio do ano, e aí eu falei, olha, eu moro com os meus pais, sabe? Eu tenho essa como Possibilidade? essa possibilidade, mas eu queria, não vantagem, mas esse privilégio. Eu tenho esse privilégio de morar com os meus pais, não pagar nenhuma conta dentro de casa. Eu sou uma pessoa muito privilegiada por isso também. Então, acho que isso também me ajudou muito quando eu precisei. E eu falei, vou tirar 6 meses sabáticos. Olha, vou ficar assim, olha, pensando, sabe? Tudo pela minha sanidade mental. Não quero mais. E aí, falei, Camila, não quero mais. Isso durante a pandemia. Isso durante a pandemia. Todo mundo surtando. 3 meses sabático, que era o que todo mundo estava fazendo. E aí, beleza. Deu nenhuma semana que eu tomei essa iniciativa. Gente, empreendedor não dá conta, é inquieto. Não deu uma semana, Camila. Amiga, eu tô procurando alguém para trabalhar comigo. Você quer? Eu falei, bora, vamos. Cadê os 6 meses sabáticos? Viagem à Lua? Nunca teve. Mas, porque eu brinquei também. Eu falei assim, como eu já tinha juntado dinheiro, não tinha gastado dinheiro, falei, vou fazer esses 6 meses sabáticos. Fazendo assim, né? Não podia viajar para muitos lugares, mas tipo assim, vou aproveitar. Mas não, gente, não durou 5 dias. Falei, vamos. E eu, inquieta, não aguento. Porque eu não aguento ficar, gente, dentro de casa. Vai me dando um ciricutico e eu vou querendo fazer alguma coisa. E aí, entrei na sociedade com a Camila. Que legal. Na Circule. E eu, assim, gente, sou alucinada. Sou apaixonada pela Circule. Eu vou trabalhar com prazer. Eu não acordo para ir para Circule, tipo... Ó céus, ó vida, ó azar. Céus, ó vida. O que eu tô caçando da minha... Você achou seu propósito, né? Achei. Você achou e eu seu casei tudo. Porque eu casei... A minha preocupação com o meio ambiente esse meu viés, assim... Da preocupação social com tudo, com a moda. Que legal. Então, assim, eu sou muito feliz na Circule. Já se vão 4 anos juntas. Já. Então é a segunda loja. Porque terceira. Se for quase quarta, né? Contando com a Wiki, que não deu muito certo. Mas juntas... Não é que não deu certo. É porque você decidiu não continuar. Exatamente. Sim, né? Isso mesmo. Porque deu muito certo. Não, deu muito certo, gente. Eu falo que eu parei porque deu muito certo e eu que não consegui levar para um nível... Porque eu acho que é assim... Eu acho que hoje, na Circule... A gente está num ponto de virada que é muito difícil para o empreendedor. Que é, você não é grande, você não tem o capital disponível de um empreendimento grande, mas você também já não é pequeno. Então, você já não pode fazer as coisas meio que pelos cocos. Sim. Entendeu? Exato. Então, é muito difícil essa virada. De você sair do pequeno e ir pro grande. Para escalar a sua... Às vezes, o seu faturamento por mês. É muito difícil. A gente tem que ter essa virada de chave, sabe? E a gente vai procurando. A gente vai ali nos caminhos. Tenta, vai por um caminho. Não deu certo. Vamos tentar esse. E se for aquele outro? A moda circular, o brechó, ele tem crescido muito. Então, tem várias. E assim, né, gente... Liderado por mulheres, é sempre bom lembrar. Liderado por mulheres. Então, estão abrindo muitos brechós. A gente está conseguindo ver essa possibilidade ali de uma independência financeira, de tudo no brechó. Sim. Então, é muito legal de pensar nisso, né, do circular, que eu acho um nome maravilhoso. A Camila arrasou nessa escolha, Circule Estilo. E aí a gente ainda tem um apelido de Circule, porque na verdade a loja chama Circule Estilo tudo junto. O Circule é um apelido. Entendi. É para os íntimos. E aí, falando assim, da sua expertise, né? Você é formada em moda. Isso. Como é que você vê hoje, Raíra, o quanto que a moda, o quanto que hoje nós mulheres temos ali o vestir como vamos dizer, uma arma ali de autoestima. Como é que você vê isso na sua atuação? Gente, o vestir vem de
muito tempo, né? O nome moda vem de um pouco menos, mas o vestir vem desde a pré-história. Então, a gente começou a usar coisas, peles de animais por cima, como uma forma de proteção, de aquecer, de tudo. Mas, ao mesmo tempo, sempre fomos seres visuais, né? E aí na faculdade tinha uma matéria que eu amava, era uma das matérias que eu mais amava, que se chama semiótica. O que é a semiótica? É o estudo dos signos. Então, tudo comunica. Na comunicação, tudo comunica. A cor que você usa, a tipografia que você usa, a forma com que você se comunica, tudo. Signos não do horóscopo, né? Não, signos não do horóscopo. Signos que eu falo é isso, são cores, elementos visuais. Elementos visuais. Então, assim, é muito legal isso, porque quando a gente começa a entender que a gente comunica o tempo inteiro. Então, lá na pré-história, por exemplo, nossa, ele está com uma pele de mamute. Às vezes, um outro grupo já sabia que era muito difícil, por exemplo, matar um mamute. Então, se eles estão ali se aquecendo com pele de mamute, então comunica. Tudo o que a gente veste comunica. Tudo o que a gente utiliza comunica. A forma com que a gente usa o cabelo, a maquiagem, os acessórios, a roupa, tudo comunica, gente. E é uma forma de comunicação não verbal, né? Porque você chega e a gente já entende mais ou menos o estilo da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa mais chique, mais clássica, ou se é uma pessoa mais criativa. Com tal coisa. Exatamente. Pode ser que às vezes não trabalhe, mas é automático. A gente associa. Nós somos muito visuais. Então, eu acho que isso é nosso, né? É inerente do ser humano, assim, de sermos visuais. Tudo chama a nossa atenção. Não quer dizer que aquilo ali é o melhor. Aí já é uma outra etapa. Mas o visual é o que chama a atenção. Com certeza. Né? Por exemplo, num relacionamento, o visual, você vai, querendo ou não, se atrair pelaquilo que é o belo para você. Que aí também isso já é outro papo, né? O belo, ele é diferente para cada pessoa. Isso, então, por exemplo, num relacionamento, o belo aos meus olhos vai saltar mais. Então, eu vou me interessar por aquela pessoa. Quer dizer que aquela pessoa é uma pessoa legal na qual me relacionar? Aí já é a próxima etapa. Mas o olhar, a gente, é isso, é o que chama mais a atenção nossa. E pegando até um pouco das perguntas que nós recebemos, eu acho que é interessante a gente já começar a associar aqui, talvez com alguma dica. Porque nós recebemos uma pergunta que é como que eu vou entender um pouco disso, de que roupa, o que eu quero comunicar, como me sentir bem se eu não sei, às vezes, combinar as coisas, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que tem que ser tudo no padrão, né? Se eu estou usando preto no cinto, tem que ser no sapato, que tem que ser na bolsa, e aí vira, né? Assim, não sou tão linda como eu estou vendo lá na imagem da TV. Então, essa comunicação, né, que eu acho legal demais você trazer para a gente, que é associar aquilo que é de contar histórias, que é circule, ou seja, essa peça para alguém teve um valor muito legal que agora vai servir para outra pessoa. Tem dica para a gente? Gente, eu acho que o vestir também, ele é uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Então, primeiro, a gente precisa se autoconhecer. O que eu gosto? Não é o que as pessoas estão usando. Isso que eu ia falar. Não é o que eu tô vendo que tá na moda. O que é sensacional no brechó. Porque as roupas da moda raramente vão estar no brechó. Porque as pessoas estão usando. Sim. Então, muitas das vezes as pessoas desapegam quando aquilo ali já não está mais na onda, surfando a onda do momento. Ou peças mais clássicas, né? Peças mais clássicas, exatamente. Então, por exemplo, eu acho que isso primeiro é autoconhecimento. A gente precisa entender o que no nosso corpo, gente, porque isso é real. Não adianta a gente também ficar aqui falando um monte de coisas e entender que a gente não é satisfeita com várias partes do nosso corpo. A gente, infelizmente, vem de todo um padrão, de tudo que é colocado na nossa cabeça. Mas sempre tem coisa. Então, eu não gosto, por exemplo, de mostrar a barriga. Eu não gosto, por exemplo, dos meus braços. Eu não gosto do ombro. Acho que eu tenho um ombro muito largo. Eu não gosto do meu quadril. Primeira coisa, saber das coisas que você não gosta, que você não se sente bem. Porque eu já passei por isso. Acho que todo mundo já passou por isso. A pessoa fala, nossa, você tá linda, mas você não está bem, né, dentro daquela roupa. Aquilo ali não te representa. Exato. Aos olhos dos outros, você tá linda, mas aquilo ali não te representa. Então, acho que o mais importante,
No começo é isso, é entender as coisas que você gosta. Não é as coisas que estão na moda. Segunda coisa que eu acho que é muito legal e que eu sempre faço esse exercício e eu indico muito porque me faz pensar de uma forma diferente, assim, fora da caixinha da moda. Olhar para o seu guarda-roupa e pensar, eu quero fazer hoje uma combinação que eu nunca fiz. É uma calça com uma blusa diferente, ou então eu vou colocar uma blusa por baixo do vestido, ou uma blusa por cima do vestido. E se eu colocar uma gominha assim, na internet tem várias dicas, truques de styling que a gente fala, né? Que é isso, vou colocar uma gominha pro lado de dentro, eu vou amarrar, eu não vou amarrar? Como que eu vou fazer para me sentir melhor nisso? Eu acho que quando a gente vai tendo e nunca deixar para a última hora, né? Não. Porque em cima da hora a gente não escolhe bem. Sabe uma coisa que eu tenho feito, que eu tenho amado, gente? Tirado foto de looks que eu gosto. Tipo, vesti esse look hoje, eu tiro foto. Que se repete? Gente, repetir, tá? Por favor, não, repitam a gente tá falando roupas. disso, moda circular e assim... Gente, onde se que tirou você que não pode amou, repetir? se você amou aquele look, por que você não vai usar de novo? Como não que é o nome da existe. princesa que repete as roupas? Eu acho ela maravilhosa. É a Middleton. Não, é de desenho animado? Não, A Lady Di. Deve ser. Não. é a essa. Middleton, não? É ela? Tem fotos dela, tipo assim, de 3, 4 anos. Tem o Harry e tem o outro. O Harry é que casou com a atriz. Ai, gente, eu sou ótima não com sei. isso. Ela repete muito. Repete, maravilhosa. Repete. Se ela repete... Gente. Sou eu no sapatinho pra não repetir, gente. Mas sabe uma coisa que eu quero a sua opinião sobre isso? Que é uma dúvida minha. Não sei nem se tá aí nas nossas dúvidas. Eu acho que não, pelo que eu li aí. O que você acha hoje sobre esse incentivo ao consumo excessivo? Porque você já falou aí sobre a sua ideia e até o seu propósito, né? Que casou muito de você ter ido para Circule em relação ao meio ambiente. A gente sabe que hoje, assim, eu estudando para a gente conversar aqui hoje, a gente vê que temos aí um número muito, muito alto de gastos com água, né? A própria subvalorização e escravidão. Gente, hoje existe, né? Então, quando a gente fala de moda, a gente tem que olhar esse outro lado também. Tem. Da ecologia, do trabalho escravo, E assim, hoje em dia, com essas plataformas que a gente compra hoje, chega amanhã, peças muito baratas, e não tô julgando porque eu compro. Mas a gente tem que ter essa consciência, né? Sobre o que a gente falou. E a gente vê muito nas redes sociais, influenciadoras, com um incentivo ao consumo excessivo. Abre a penteadeira, 30 batons. Abre não sei o quê, 60 cremes para não sei o quê. Abre o guarda-roupa, 30 bolsas, 60 sapatos, 20 calça disso, 20 calça daquilo. Gente, a gente tem que ter E aí eu quero saber a sua opinião, que eu vou falar a minha. Outro dia eu fiquei chocada com uma influenciadora que tem eu nem sei como chama, mas é um quarto onde ela guarda as louças dela. São tipo assim, a gente zilhões sabe. de pratos diferentes, zilhões de o quê? copos diferentes. Eu fiquei, gente, aonde que a gente vai parar com isso? Mas a gente sabe que essa profissão, elas ganham muita coisa, sim. Elas ganham muita coisa. Mas eu acho que o problema maior é você, no lugar de influenciadora, influenciar o consumo excessivo. Tá, eu ganho, mas eu dou. E eu quem ganho, são mas essas faço um bazar. E quem são as seguidoras? Né? Porque às vezes... Porque se eu sou uma influência para pessoas só que, por exemplo, tem muito dinheiro, mas será? Será mesmo? Pois é. Quem é a maioria dessas pessoas que estão ali consumindo Eu acho isso muito perigoso. o conteúdo daquela Muito. pessoa? Sabe? Porque a gente começa a entrar naquilo que você também falou, da influência, a gente quer comprar, porque a gente quer ficar parecido com aquela pessoa. E aí a gente olha uma influenciadora que acabou de ter uma criança e tá com a barriga chapada, e tá com a pele incrível, e tá lá falando que tá comendo 5 ovos por dia. Não são 5 ovos. É a equipe que ela tem, é a equipe de babá que ela tem que cuida das filhas, sabe? É a facilidade com que ela tem um acesso a um dermatologista, a um médico, a medicamentos, Questão a financeira, processos, gente, não tem a como procedimentos estéticos de última geração. Então, assim, é isso, sabe? As pessoas hoje, elas
inflam um consumo. E quando a gente vai falar sobre isso, é muito engraçado quando a gente vai falar sobre os padrões de belezas que são impostos na sociedade. Exato. Teve uma época que ter silicone era o hype. Só as famosas tinham silicone. E aí, como que funciona essa coisa da moda e do exclusivo? Porque a moda tem que ter o exclusivo. Tem que ter. Nesse mecanismo capitalista da moda, tem que ter o exclusivo. A gente Tem que sempre gerar, né, o quer ter desejo. o que não tem acesso. A gente tem que desejar o que a gente não tem acesso. Porque é isso que me faz consumir. Porque eu quero... tem aquela bolsa que é 500 mil reais. Eu não posso ter aquela bolsa de 500 mil reais. Mas aí tem uma marca aqui, ó, que ela faz uma muito parecida. Ela, 500, 600 reais. Aí eu compro. Se não existisse aquela que é intocável pra mim, eu não ia querer, às vezes, essa. Exato. Existe, sempre tem que ter o inatingível. E aí, do silicone, eu me perco. Gente, se deixar eu Mas vou falando, eu perco a linha. E aí era o hype tal ter silicone. Todas colocaram silicone. Quando o silicone começou a ser muito acessível, qual que é o hype agora? O explante. O silicone. Pensa numa pessoa que viveu a vida para juntar um dinheiro, fez dívidas para colocar um silicone para se enquadrar dentro de um padrão. E aí, simplesmente, quando ela consegue atingir, o padrão muda. É 100 agora. E olha que interessante, trazendo um pouco do que a gente está conversando, vou trazer um caso real. Não indiquei para você por causa de localização, mas estou com um atendimento que ela sempre fez procedimentos estéticos. Sempre. Porque, assim, o Instagram dela só abre em famosos. Então, ela tem alvos. E ao longo da vida, ela fez inúmeros procedimentos. E aí tinha um casamento, e logo após uma formatura para medicina, então ela queria eliminar peso, ficar maravilhosa, eliminou o peso, entrou dentro do vestido desejado, vou fazer mais um procedimento no rosto. Nisso que vai fazer um procedimento no rosto, dá errado. Paralisia facial. Nossa. Engraçado, eu tô recebendo muito orçamentos e pessoas vindo procurar para paralisia facial. Porque aí esquece das limitações. Eu não tinha pensado nisso, que pode ser associado a procedimentos mas com estéticos. certeza. Eu já tenho amigas que já tiveram. E aí fica muito tempo. Muito Até, tempo. às vezes, melhorar. Às vezes, não melhora 100%. Exatamente. Aí, uma coisa interessante. Aí, agora eu vou fazer a fisioterapia e tal. E aí, na anamnese, eu sempre pergunto, sempre fez procedimentos? Sim. Eu tinha feito um fio de não sei o quê, que não sei o quê. Fiz, então, a cirurgia plástica. Não deu nem tempo daquele fio, sei lá, aderir. E aí, com o botox, com não sei o quê, nem a própria medicina vai saber o que está interagindo. Hoje tem influenciadoras que as pessoas falam que os médicos já não querem mais fazer procedimento, porque não pode, já ultrapassaram ali o limite do corpo de procedimentos estéticos, de cirurgia. Exato. Aí eu te Olha pergunto, que perigo, gente, que é isso. vale a pena? Porque aí, foi na formatura? Não. Vergonha da paralisia? Não vou. E será que ela sempre se sentiu, fez o procedimento estético e se sentiu linda, maravilhosa? Não. Qual é o uma próximo passo insatisfação agora? eterna. Porque o que você falou, o padrão muda. Eu acho que a gente podia marcar um episódio só pra gente falar disso. Vamos. Dessa pressão estética, de rede social, de padrão de beleza. Vamos, porque assim, gente. gente, é surreal. É muito. O Eu que a tenho gente que entrar vê. naquele vestido, mas é só aquele. E aí, desse vestido, inúmeras coisas vão aparecendo. Vão. E agora, né, pensa bem, você não participar Que triste. de uma conquista, de uma vitória, né, familiar, algo que vai ser lembrado para sempre. Porque não... E isso da roupa também, gente, ela vem muito. Por exemplo, hoje eu tinha pensado em vir com o cabelo preso. Eu acho que você já me viu de cabelo solto, não já, Kenny? Já. Mas eu uso muito o meu cabelo preso. Eu gosto do meu cabelo preso. Mas eu falei assim, gente, a gente tá indo falar de autoestima, de moda, de todas essas coisas. Eu vou com o meu cabelo solto. E assim, o cabelo cacheado, gente, quem vida tem própria. cabelo cacheado... é difícil, porque assim... Ele tem que estar no momento perfeito dele. Ele tem a vida dele. Ele tem a vida própria.
E às vezes que o cabelo tá mais bonito é aquele que a gente não sai. A gente fica, gente, alguém me chama pra sair. Vamos fazer alguma coisa. Só pra eu mostrar meu cabelo que tá bom hoje. E eu dormi com ele ontem, eu lavei ele ontem. Então, assim, normalmente eu gosto de lavar no dia que eu vou sair. Mas eu falei assim, gente, é assim. Vou preparar, né? Moda também é assim. Igual você tinha comentado também sobre isso da gente mostrar pro mundo. Gente, cabelo cacheado tem frizz. Não tem como eu querer um cabelo cacheado sem frizz. Então, não tem como. O meu jeito de vestir, por exemplo, é tal. Veste assim, você se sente bem. Porque tem várias pessoas que eu acho muito sensacional, assim. Às vezes, pessoas que não são bonitas fisicamente ao padrão, a tudo que a gente fala. Mas a pessoa, ela tem uma autoestima tão elevada que você começa a falar assim, gente, que sensacional. E a pessoa, ela começa a atrair as coisas pra ela, porque ela tem muita certeza do que ela é, do que ela vê. Ah, as pessoas não estão gostando? Que pena, não estão gostando, mas eu tô amando desse jeito. Eu tento pegar isso muito pra mim. Eu tenho um grande problema de autoestima, assim, é um dos meus grandes problemas. E eu começo a utilizar a roupa como ali a minha muleta mesmo. Legal, sabe? seu primeiro incentivo. Meu primeiro incentivo. Que bacana. E a roupa, ela é muito, gente, do meu estado de espírito. Que é até uma Muda pergunta. tudo. Se as cores vão trazer algum impacto psicológico, físico. Ó, primeira coisa, gente. Às vezes pode ser polêmico, aquelas polêmicas. Mas eu não gosto muito de regras. Eu sou avessa a regras. Então, assim, começou também a ficar muito famoso o consultor de imagem. Ai, a minha paleta. Então, assim, às vezes chega gente lá na loja, nossa, linda essa blusa, mas não tá na minha paleta. Por que, se a blusa é linda e não está na sua paleta, vamos trazer outras coisas, vamos trazer outros elementos. Eu acho que as pessoas, elas estão muito rígidas no... a minha paleta, aí tem gente que quer transformar o guarda-roupa inteiro, vai pegar e vai desaparecer com aquelas peças que as pessoas amam para simplesmente usar aquilo que está dentro da paleta. Não gosto de regras, gente, não gosto. Então, eu acho que assim, uma coisa é você saber o que te valoriza e o que não te valoriza. Aí sim. Entendeu? Então, por exemplo, nossa, eu amo essa blusa. Às vezes, essa blusa, ela não valoriza, às vezes, o meu rosto. Mas e se eu colocar um lencinho amarrado? E se eu fizer uma outra coisa? E se eu colocar uma blusa por cima? E se eu soltar o cabelo? E se eu prender o cabelo? Não deixa de usar as roupas que você ama, as roupas que você gosta, porque te falaram que essa roupa não te valoriza. Porque a pessoa, ela pode estar extremamente harmônica. Mas se você não tá feliz, gente, não adianta. Mas eu acho que essa questão da cor, eu acho que dá um up, não dá? Dá, assim. dá, eu acho que dá às vezes muita a gente diferença. Tá meio cabisbaixo naquele dia. Ah, não, super. Se você passa um batom, eu lembro muito do meu puerpério. Aí eu tirava, colocava uma roupa assim, olhava no espelho. Simples, né? Não era nada demais. Passava um batom, colocava um brinco, gente, me dava um up. Cabelo, né, gente? Eu acho que cabelo é uma coisa que dá muito um tchan. Você pode estar com a roupa linda, maravilhosa. Se às vezes seu cabelo não tá do jeito que você gosta, você fala, ai, meu Deus do céu, tá tudo ruim. Tá tudo ruim. A gente tem muita coisa disso com o cabelo. Eu fiz a transição capilar. Eu fiquei durante muitos anos com o cabelinho lisinho. Amava. Mas eu comecei a não me enxergar mais ali. Olha, as pessoas perguntavam, falavam assim... E a minha mãe tem um cabelo muito lisinho. Então, as pessoas subentendiam que o meu cabelo era muito liso. E aí, às vezes, eu falava, não, meu cabelo não é liso. E as pessoas falavam assim, mas como ele é? Aí dentro da moda, como que você não tem um cabelo liso? Não. Gente, eu já escutei várias vezes, quando eu comecei a fazer a transição capilar, de falar assim, nossa, amiga, não, seu cabelo é lindo. Mas você sabe que o cabelo liso, você fica mais arrumada, né? Que associa a higiene, beleza, poder aquisitivo. E eu falava, nossa, isso é um elogio? Entendi, obrigada pelo elogio. Entender como Mas elogio. entendi também. Porque vem de pessoas que eu tenho um carinho muito grande e às vezes a gente também vê alimentação de conhecimento ali. Que isso é interessante. Porque senão você vai entrar numa guerra, numa briga a todo segundo. Gigantesca. Porque a gente vê, eu já vi, assim, muitas meninas ali na fase de adolescência, vamos supor, vamos para um clube. E ela não entra na piscina para não molhar o cabelo. Aí ela não curte, ela não se permite porque o cabelo tá escovado ou se molhar vai ficar... Não sei como é que vai ficar. Gente,
Não é? A gente perde muito. Gente, eu fico chocada, assim, às vezes. Não é julgando quem, gente. Eu acho que a gente tem que se sentir bem. Mas, assim, até que ponto, por exemplo, ir maquiada pra praia? Mas não é ir maquiada, gente. Não é um por exemplo, não é um. né? Eu vou passar um protetor, às vezes, com cor. Vou passar um blushzinho. Ótimo. Mas tem pessoas que vão extremamente maquiadas pra praia. À noite de gala na praia. Por que isso, sabe? Um dia a gente vê um depoimento, por exemplo, da Sandy, que fala que não se vê maquiada. Sem maquiagem. Sim. Ela acorda, a primeira coisa que ela faz é se maquiar. Então, assim, a pressão estética também da sociedade com a gente é muito grande. Porque a gente tem que estar impecável, né? E a gente... Isso pra mulher. Não, Com isso que eu ia falar. certeza, Porque com às vezes você recebe uma crítica de um homem que na hora que você vê, você vira e fala assim... Meu filho, você não tá fazendo nem o mínimo. E aí você vem falar que eu tô feia, que meu cabelo tá com frizz, que a minha unha não tá o suficiente. E aquilo ali causa, né, um terror Um gatilho, né? E não é mais valorizada, não é bonita, não é nada. Tudo que foi construído vai embora. Porque na hora a gente pode até... Ai, né? Vai te catar e xinga, não sei o quê. Mas a gente volta e fica, não, mas será mesmo? É verdade. Será que Nossa, ele falou? pois Tinha tá vendo? Eu razão, devia ter né? feito a minha unha, tá vendo? Tá vendo? Aquilo ali vai criando na gente várias coisas. Então, assim, essa pressão estética, a roupa também. Nossa, mas essa roupa? Não, mas você tá com essa roupa. Você não tem uma roupa melhor? E aí você fala, não, eu tô me sentindo bem com essa. Não estou dentro da moda, não estou dentro dos padrões estéticos, às vezes, mas eu estou sendo eu. Então, falando sobre as meninas, né? Tipo assim, como que a gente se veste melhor? Como que a gente... Primeiro, se sentir bem dentro da roupa. Autoconhecimento, que você tinha falado, né? Gente. Se sentir bem. Faz parte a minha transição capilar também é autoconhecimento. Que legal. É conhecer quem nós somos mesmo de verdade. Não tem problema. Eu acho que, assim, uma coisa fiz a transição capilar, não gostei. Quero alisar o cabelo. Que bom, alisa. Você tem que ficar do jeito... Mas você está alisando o cabelo porque você gosta ou porque você se enquadra dentro daquele padrão? Aí são coisas diferentes. Entendeu? A gente usar o que a gente quer, a gente tem que usar o que nos faz bem e não o que o outro está propondo. Aí são coisas diferentes. Porque tem pessoas que viram e falam assim, nossa, mas agora você tá com o seu cabelo cacheado natural e agora você alisou? Sim, alisei, que isso é diferente. Um dia eu saio de rosa, outro dia eu saio de azul, outro dia eu saio de estampado, outro dia eu saio toda de preto. E que bom que a gente tem essa possibilidade, né? Exatamente. E que bom, porque às vezes a pessoa que tem o cabelo muito lisinho não consegue ficar com ele cacheado. Pois é. Né? Então, o vestir, ele vem muito disso, assim. E a gente entender essa imagem que a gente passa. A gente tem que ter um cuidado, sabe? Claro que tem momentos, gente. Ontem mesmo, porque eu fui fazendo aquela técnica que eu falei com vocês. Tipo, gente, que roupa que eu vou, hein? Aí eu fui no meu celular vendo as roupas que eu já tinha usado, que eu gostei, que eu tirei foto, que eu mandei pra amiga. E aí você vai pensando. Aí eu e a Camila começamos a rir demais, que eu olhei e falei assim... Gente do céu, como que eu usei uma roupa dessa e achei que tava bonito? Porque faz parte. Tem dia que a gente vai acertar, Vai tem achar dia que tá maravilhoso. não. Tem dia que você vai querer o conforto. E tá tudo bem. Mas assim, voltando lá na semiótica, a gente transparece tudo o que nós somos, o que a gente quer falar ali. Então, tem várias pessoas que falam assim, eu não ligo pra roupa. Eu abro o guarda-roupa, a primeira roupa que eu pego é essa, que eu vou vestir. Será mesmo? Porque o seu olho, ele também, ele vai em alguma coisa que você quer. Tá ali, às vezes, no subconsciente. E, querendo ou não, aquela imagem, você vai passar uma imagem. Eu acho que não é nem 8, nem 80. Né? A gente não precisa se martirizar para encaixar em algo que não é nosso, que a gente não se sente confortável, que vai além do que a gente quer. E também nem deixar aquilo um desleixo. Porque eu acho que o outro lado é o desleixo. Como você vai trabalhar, gente, mal arrumada? E se a gente quer passar ali uma comunicação, o desleixo também comunica. Total. Posso contar uma experiência? Claro. Que eu sei que a gente está caminhando já para o fim, mas essa experiência me marcou muito. Assim que eu formei, eu fui convidada para ir receber o parabéns de ter formado e tal.
por um médico que cresceu. Eu cresci junto deles ali, que meu pai trabalha nesse prédio até hoje como porteiro. Então, os filhos desse médico cresceram. Eu cresci, me formei. E ele falou isso. E eu falei, doutor fulano me chamou minha vez. Né? Já pensando, meu Deus, parceria. Nossa, vou sair de lá com 1000 coisas fechadas. Vou eu, né? Aí me arrumo. Ainda bem assim, né? Eu gosto muito de me arrumar de forma mais tradicional. Não gosto muito de arriscar. Arriscar não é minha praia. E me arrumo e tal, chego lá. Ai, meu Deus, emprego, né? Fiquei assim, Já até levou carteira de trabalho, que é só assinar. Maravilhosa. O que eu vou comprar com o meu salário? Meu primeiro salário vai pra onde? Aí cheguei, fiquei esperando. E ele, né? Um grande cirurgião plástico, maravilhoso. Eu falei, nossa, dinheiro. Pensei, né? Chego lá, ele, ai, que legal. Toninho, né? Que ele chama meu pai de Toninho, falou que formou, parabéns e tal. Mas eu te chamei aqui porque eu queria ver como que você se veste. Gente. Mas por que ele queria saber como você? Presta atenção. Como que a filha de um porteiro ia ser doutora? Então, aquilo dali para ele eu te chamei aqui para eu ver como que você se veste. Aí eu olhei e falei, uma pegadinha. Cadê as câmeras? Aí ele falou assim, mas você se veste bem. Fico feliz. Que bom, meus parabéns, muito sucesso. Que bom que você está voltando de um congresso, porque eu formei, fui para um congresso e tal. Isso mesmo, estudar. Aí eu falei, Meu Deus. Nossa, cadê o dinheiro? Cadê o cifrão? Cadê? Aí eu saí de lá, voltei para casa o quê? Chorando. Óbvio. Eu falei, que humilhação, né? Aí vai o vitimismo. O pobre não tem vez. Nossa, que humilhação e tal. E depois fui digerir aquilo, pensando. Hoje eu sou muito grata. Por quê? Na forma dele, ele estava me falando de posicionamento. Então, aquela experiência foi muito importante do quero saber como que você se veste, porque ele estava vendo que eu queria coisas maiores. E o se vestir era a forma que ele queria dar um toque, do tipo assim, se você se veste mal e quer coisas grandes, tem uma coisa estranha aí. Não é coerente, né? Não é coerente. Gente, doeu, tá? Doeu muito. Eu saí de lá arrasada. Levei meses em terapia para poder digerir isso. Porque, assim, não foi uma forma muito didática de dar esse toque. Foi um ótimo aprendizado, porque mas além de tudo, não foi tão sabe legal. por quê? Porque além de tudo é um homem falando de como você se veste. Exatamente. Então, cai nesse ponto, assim. A maturidade e uma psicóloga faz do limão uma limonada, sabe? Tipo assim, eu preciso eu preciso tirar um aprendizado sobre isso. Mas é uma experiência traumática, porque quem é você? Primeiro, ele já vem com um preconceito de que, porque ela é filha do porteiro, ela não se veste bem. Nossa, a filha do porteiro se formou, vai ser doutora, vai ser não sei o quê. Então, tem essas coisas também. Que lindo que você fez do limão uma Ainda limonada. Bem que eu não fiquei no vitimismo. Sim. Sempre eu fiquei. Claro, é impossível. Mas isso comunica. Comunica demais. Comunica né? muito, gente. Comunica muito. Essa experiência me marcou muito, mas me fez entender que na vida a gente vai ter que saber se posicionar. Super. Através de uma roupa, não é a roupa, é o que você faz com essa roupa. Sim. Né? Eu brinco, eu falo que nós somos uma tela em branco todos os dias. Todos os dias. Então, o que você vai pintar ali hoje? Gente, isso é ancestral, é nosso. As tribos se pintam. Tem tribos africanas, por exemplo, aquelas que colocam aqueles colares. Argolas, é tudo né? muito visual. Muito. Então, isso... por que agora eu vou ser extremamente desleixado? Não. Não dá. O vestir... Eu acho que o vestir, ele é um ato político. E eu não falo ato político levando para partidos, para nada. Né? É um ato político seu como cidadão. O que eu quero passar para a sociedade como um ser humano, sabe? O que eu visto? Eu visto roupas que eu vou jogar uma vez e vou jogar fora? Vou queimar, igual você falou? Ou vou queimar?
Ou eu vou vestir coisas que têm história. Eu vou pagar um pouco mais caro naquela jaqueta, mas é uma jaqueta de couro, é uma jaqueta que vai durar, é de uma marca super legal. Eu sei aonde o meu dinheiro tá indo. Isso. Porque a gente tinha que ter um podcast de 25 horas, né, gente? A gente já tá Porque indo eu fico pensando um monte de coisa que a gente poderia ter falado. Mas, por exemplo, a economia circular, o consumo consciente, ele vai muito... Porque, voltando àquela pergunta que eu acho que eu não te respondi sobre o consumo consciente. Consumir de forma consciente tá muito aquém do gastar dinheiro. Porque a gente pode gastar dinheiro, gente. Não tem problema. O consumo consciente não é eu comprar menos, mas eu comprar de forma assertiva. Então, o que o seu dinheiro está patrocinando? Porque a gente está patrocinando. Sim. Você vai ficar comprando uma blusinha de R$ 59,90 de uma empresa gigantesca que já está milionária? Ou você vai dar o seu dinheirinho, você vai pagar R$129, por exemplo, numa blusa que a Quênia faz, que você sabe que o dinheiro vai para a Quênia, em todo o esforço da Quênia. Então, assim, o consumo consciente também, ele vem da gente valorizar os pequenos. Sim. Sabe, os pequenos produtores. Nós, como mulheres, valorizar o trabalho feminino. A gente sabe que é tão difícil empreender. Que a gente tem que estar ali, vários pratinhos, sabe? Porque é a realidade ainda, sabe? É a mulher que está dentro de casa, é a mulher que está cuidando majoritariamente dos filhos. Claro que a gente tem exceções, mas num todo é majoritariamente isso, sabe? A mulher, eu acho também que é uma coisa natural da mulher. A gente está muito mais preocupada, você está mais pensando, nossa, hoje a longo prazo tem uma festinha, que roupa que meu filho vai usar? Como nossa, tem que levar mamadeira, tem que levar... Enquanto o pai simplesmente pega a criança da mesma roupa que ela tá e vai... É nosso essa preocupação. Então, assim, eu gosto muito de valorizar os pequenos e principalmente mulheres. Onde eu puder estar apoiando mulheres, eu vou estar apoiando mulheres, sabe? Pode ser que lá na frente, às vezes, a mulher esteja errada, por exemplo. Mas de supetão eu falo, gente, eu sempre vou dar razão para a mulher. É o seu princípio. Sempre. Depois, lá na frente, a gente entende e vê se você errou ou se você acertou. Mas... eu vou sempre, porque eu sei o tanto que é difícil. A gente sabe o tanto que é difícil. As portas, a gente tem que abrir muito mais portas, sabe? A nossa largada, principalmente no empreendedorismo, é lá atrás. Uma mulher que ela chega num patamar, às vezes, de CEO, muitas das vezes é questionado como que ela conseguiu chegar ali naquele CEO. Será que ela fez coisas para conseguir? Será? O preconceito é muito grande. Muito grande. Muito. Agora, um homem, ele não é questionado como que ele natural. conseguiu chegar lá sendo CEO. Não é questionado. Nós somos questionadas a todo momento. Então, o empreendedorismo, ele vem muito disso também, sabe? De ser mais difícil para a gente. Na hora de negociar uma coisa... é totalmente diferente, gente. Quando um homem está negociando com uma mulher e um homem negociando com um outro homem. E se você tem uma posição, às vezes, mais ríspida, mais firme, é a louca, é a sem noção, entendeu? A sem educação, a grossa. Mas agora, quando é um homem, nossa, ele é firme, né? Nossa, o homem é bravo, viu? Nossa, firme demais. E a gente cai nessa da loucura, da descompensada. Porque a gente sempre é descompensada. Sabe? Então, assim, essa parte do empreendedorismo feminino, para mim, eu vejo muita dificuldade, às vezes, nisso, assim. Da gente conseguir o nosso espaço, das pessoas olharem pra gente com um olhar de igualdade, sabe? De tipo assim, da mesma forma que eu posso, que um homem pode, eu também posso. Mas não. A gente sabe que é difícil, sim. Tem as limitações, sim. O que a gente tem que pensar? Se é seu alvo a ser atingido, não desiste, não. Esse podcast é sobre isso também. De você que às vezes tem um desejo de empreender, tá com medo de arriscar, de ser julgada, de pensar que não vai dar certo. Pode ser que não dê certo, e aí você vai ter que ter um outro plano. E vão julgar a gente de todo jeito, né? E se a gente faz, julga. Sim. Se a gente não faz, julga. Tudo. E você só vai saber se não vai dar certo fazendo. E pegando o gancho do que a Raíra falou, da gente fortalecer ali o empreendedorismo feminino, né? A gente comprar dos locais. Me fala onde é a sua loja, pra gente poder divulgar para as pessoas ir lá. Ai, gente, vão na Circule. Comprar. Não é porque é minha e da Camila, não, mas a gente faz tudo com muito amor.
Então, assim, é um brechó. De moda atual, a gente não trabalha com vintage. A gente que legal. preferiu trabalhar com moda atual. Moda feminina, masculina? Só feminino. Feminino adulto. Então, a gente é bem criteriosa na curadoria. Então, assim, são peças em perfeito estado. Legal. Eu acho importante também, por exemplo, no empreendedorismo, a gente entender quem é o nosso público. Sim. E o nosso público, majoritariamente, são de mulheres que não consomem em brechó. Então, entram nesse Legal. mundo do brechó com É uma um porta de olhar- entrada, então. É uma porta de entrada, porque começa a ver que o brechó, ele não é só necessariamente um mundo de roupa ali que você tem que garimpar muito. O nosso produto, ele tem um valor agregado, mas é porque roupa, a gente só pega roupa limpa, roupa em perfeito estado. A gente já faz uma curadoria para você. Então, você chega na loja, tem o ar-condicionado, tem a Lúcia maravilhosa para atender. A gente gosta de conversar. Então, Legal. se a gente tá ali, a gente senta, a gente toma um cafezinho, a gente conversa, a gente dá dicas de tipo, você acha que isso ficou bom? Não ficou Não, fora bom? que você é formada em moda, então, estando lá, Gente, use né? e abusa. não é? Exatamente. Que bom. Então, a nossa loja hoje fica no bairro Glória, no Eldorado. A gente fala Eldorado porque é pertinho da Feira do Paraguai, ali Que do legal, Eldorado. muito pertinho. Muito pertinho. Aqui em Contagem. Aqui em Contagem. Então, é uma loja de esquina. Para ficar mais fácil, é na rua da Igreja de São Judas Tadeu. Na paróquia de São Judas Tadeu. Que legal. É na rua. Então, a gente gosta muito de receber. Vão lá. A gente vai Vamos lá amar. conhecer. Tem o Instagram também, Tem o né? Instagram. Tem venda online? Venda online. A gente vende pelo Instagram, pelo site e venda Física. física. Ótimo. Ótimo. Vai Sim, ficar aqui colhe na estilo. descrição. A Sim. gente vai colocar o arroba. Você vai mandar as fotos pra gente colocar. O pessoal já chegar lá e saber onde é. Não, e eu vou lá te Exatamente. visitar, que eu tava Vai, conversando aqui no off, que eu sou gente. brechoseira, adoro. Vai lá, fala que viu a gente aqui no Isso. podcast, que a gente vai bater muito papo lá. Que legal. Que bom. Porque eu queria falar tanta coisa, gente. Não, a gente vai marcar um outro. Vai, marcar ter que ter outro. parte 2. Então vamos. Porque A é gente- muito amplo, né? É muito, Dá pra- muito. A gente queria te presentear com o mimo Ai. do nosso podcast. Está sempre Exato. convidada a voltar. Ai, E gente. convido vocês também a ir lá nas Obrigada. nossas Com redes certeza. sociais. Meu Instagram é Instagram da Kenny, Instagram da Raíra e da Circule, para vocês Isso. seguirem. Exato. Não esquecem também de compartilhar, curtir se você estiver vendo pelo YouTube, também curtir pelo Spotify. E no Spotify, do lado direito, tem 3 pontinhos que você consegue avaliar o nosso podcast. Isso é Coloca a muito sua avaliação. importante. Né? A gente está começando esse projeto novo, trazendo muita informação para vocês. A gente quer alcançar cada vez mais Sim. pessoas. E vocês avaliando o nosso podcast, o Spotify entende que agrega para outras pessoas e Isso. entrega para outras pessoas também. Então é muito importante pra E gente. quem já tá assistindo ou escutando, vai agora, né? Aperta Vai aí o agora. coraçãozinho agora. Não vai Aperta custar agora. nada. A Nada. setinha de É muito encaminhar. Pra você, às vezes, vai demorar nada. E pra vocês é muito É importante, muito né? importante pra gente ajudar aí mais pessoas a certeza. divulgar esse projeto maravilhoso. Isso mesmo. Obrigada, Obrigada, Raíra. Eu que Raíra. agradeço, Prazer. gente. Depois a gente vai marcar outra Vamos, conversa, uma vamos. parte Com 2. certeza. Às vezes a gente vem com temas Sim. que aí a gente não fica Isso. tão amplo, que a gente Fechou. consegue falar mais sobre Gostei uma da coisa. ideia. Esperamos você pro próximo. Pode Tchau, deixar. tchau. Estarei. Beijo, tchau, tchau. Beijo.